Então vamos lá, pessoal. A gente aprendeu sobre velocidade média e hoje nós vamos aprender sobre função horária do movimento retilíneo uniforme. Bom, no movimento retilíneo uniforme, a única coisa que acontece é que a velocidade ela não muda ao longo do tempo. A velocidade é constante. Ou seja, se eu disser que um carro foi do trecho A até o trecho B em movimento retilíneo uniforme, num intervalo de tempo ΔT, ele percorreu a distância ΔS, tudo que eu disse sobre velocidade média vale. Então, a velocidade dele nesse trecho pode ser calculada por ΔS sobre ΔT. Só que tem um jeito de se representar essa curva, esse movimento num gráfico. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Ele saiu do ponto A, tá certo? A posição SA, e chegou até a posição S. Eu vou chamar o SB só de S, tá bom? Ele chegou até a posição S. Então eu vou até apagar esse B aqui. Ele partiu da posição A até a posição S. E ele saiu daqui no tempo TA, o relógio dele estava marcando TA e aqui está marcando T. Como que eu calculo, como que eu posso escrever isso em função de SA, TA, T e S? Vou escrever assim, ó. A velocidade dele nesse trecho foi igual a ΔS é o quê? É esse intervalo aqui, ó, S menos SA. E ΔT é a diferença entre T menos TA. Se eu falar que quando ele saiu, o relógio, ele saiu da origem e TA era igual a zero, então essa equação fica assim, V é igual a S menos SA sobre T. Tá certo? Escrevendo isso de outra maneira, eu chego que S é igual, aliás, S menos SA é igual a V vezes T. Portanto, eu posso escrever que S é igual a SA mais V vezes T. É muito comum a gente escrever assim, ó, que S é uma função de T e que o móvel partiu da posição S0 ao invés de SA, partiu da posição S0 com velocidade igual a V. Ou seja, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que você sabe que o carro partiu da posição inicial. Tá bom? Posição inicial, S0 igual a 10. Vamos supor que ele saiu do quilômetro 10. E a velocidade que ele mantinha era de 20 km por hora. Você pode escrever a função horária desse movimento. Função horária desse movimento pode ser escrita da seguinte forma. S de t é igual a 10 mais 20 vezes t. E o resultado aqui sai em quilômetros. Suponhamos que alguém te pergunta onde ele vai estar na posição t igual a 2 horas. Qual vai ser a posição dele para S igual a 2? Para t igual a 2? Aí só você fazer o seguinte, ó, S de 2 é igual a 10 mais 20 vezes 2 horas. S de 2 igual a 10 mais 20 vezes 2, 40. Então, S de 2 é igual a 50 quilômetros. Ou seja, ele vai estar no quilômetro 50 da rodovia, por exemplo. Supondo que ele partiu do quilômetro 10. Tá certo? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Um outro exemplo que é assim, ó. Exemplo 2. Você sabe que o carro chegou na posição S igual a 50 às 3 horas da tarde. E ele partiu da posição S igual a 0. Ele partiu da posição S e essa posição era o quilômetro 20. Então ele chegou no quilômetro 50
depois de às 3 horas da tarde e às 3 horas da manhã e às 0 hora ele estava no quilômetro 20. Tá certo? Qual era a velocidade dele? Bom, é só escrever a função horária. S de t é igual a S0, posição inicial, mais V vezes t. A gente sabe o quê? Que no instante t igual a 0, ele estava na posição 20. Então S0 é 20. E no instante no instante 3, ele estava na posição... Qual a posição que ele estava? Ele estava na posição 50. Então vamos usar isso aqui. No instante t igual a 3, ele estava na posição 50. Como é a função horária? S0, que a gente já sabe que é 20, mais a velocidade que eu não sei, e a posição que ele estava era a posição... e o instante de tempo era o instante de tempo igual a 3. Então essa equação fica assim, 50 é igual a 20 mais 3V. Passo o 20 para o outro lado, vai ficar 50 menos 20, igual a 3V. 30 igual a 3V, portanto, V igual a 10 quilômetros por hora. Tá bom, depois a gente faz mais exercícios dessa matéria.